Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves, estou aqui com mais um episódio. E hoje tem um convidado muito especial no nosso episódio. Nosso canal Conversas e Verdades é voltado para a qualidade de vida, saúde e tudo aquilo que traz uma reflexão importante para você trazer para o seu dia a dia, com verdades, com questões importantes que vocês possam estar compartilhando. Curte aí o nosso canal, compartilha com as pessoas que tu tem por perto e faça com que a gente possa levar essas informações para muitas outras pessoas. Então, meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. E quando eu digo especial, é porque eu conheço o trabalho, a competência e é uma referência para mim. Tenho hoje comigo o meu fisioterapeuta, Marcos Costa. Oi, Cecília. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, para a gente poder ter esse bate-papo, essa conversa de verdades. É verdade, isso aí. Na realidade, a gente tem tido outras oportunidades, né? Já fizemos palestras, eventos juntos, então aqui vamos estar trazendo esse vídeo, esse episódio para todos os nossos seguidores e trazer verdades. Muito bem, fala um pouquinho da tua formação, quanto tempo, qual tuas especializações. A formação, a gente para um pouco para pensar, né? Porque tem que calcular atualmente. São 19 anos já, eu me formei em 2004. E desde então eu fiz duas especializações, porque no período inicial da minha formação, ali logo que eu me formei, eu dei aula durante um período. Então aquilo me fez buscar um pós-graduação em docência, porque a gente sai Hum, da faculdade na área da deu aula saúde, aonde? no Senac. No Senac. Uhum. Uhum, Foram 3 anos e meio. uhum, E aí, como a gente sai de uma formação em fisioterapia sem nada da parte pedagógica, vamos dizer verdade. assim, eu fui Uhum, buscar uma especialização em hum, docência. Foi 1 ano e meio de especialização em docência, que aham, aí me propiciou muito conhecimento dentro da área de, né, aham. própria docência, né? Metodologia, né? Isso Para tudo, o de ensino, atendimento. isso, muita coisa. Era bem completo o curso, Acrescenta, assim, é entrava verdade. até a linguagem corporal, tu que conhece bem essas vertentes, Perfeito. entrava muita coisa, né? E a partir dali, trabalhando, dando aula, depois disso eu parei de dar aula, porque daí como começou a aumentar muito o movimento dentro de consultório, Uhum. começou a ficar inviável sair à noite para dar aula. Sei o que Muito é tempo, isso. Já passei por essa E aí eu experiência tive que também que a gente optar entre uma e abre outra. mão. Isso, abrir Isso. mão e ficar no que tu mais se identifica e o que mais te dava um retorno também, né? Uhum. E aí veio um convite para começar a trabalhar com Pilates, em 2009 isso. Então, estou trabalhando com Pilates, então, há 14 anos, vamos dizer assim, né? Em 2009 veio esse convite para começar a trabalhar com Pilates. Eu fiz uma primeira formação, que é um curso de formação em Pilates, que tem Uhum. diversos hoje, na época era um pouquinho mais difícil de encontrar. E após isso, vendo que havia uma necessidade de maior conhecimento, 1 ano depois eu comecei uma pós-graduação em Pilates também, que entrava Pilates e prescrição do exercício físico. Então era muito completo, um curso muito completo, assim, uma pós-graduação que a gente teve com vários professores de fora, e entrava muito Pilates, entrava muito biomecânica, muito cinesiologia, fisiologia, então entrava exercícios em geral. A gente trabalha até com fisiculturista na época, imagina, Pilates, fisiculturista não fecha. Mas como a gente precisava entender da fisiologia dos exercícios, então a gente tinha que fazer um conhecimento bem abrangente. E foi muito bom, me propiciou muita abertura assim na cabeça, porque eu trabalhava com uma linha de Pilates, eh, a gente chama assim original, que falava Uhum. antigamente, né, que era o Mais Pilates. básico. Isso, que é aquele que era oriundo da técnica do Pilates sem muito contemporâneo hoje, né, o moderno, vamos dizer assim. Uhum. E isso abriu um leque para o Pilates moderno, que hoje a gente vê muito. Se hoje tu abrir, por exemplo, Instagram e ver profissionais ali fazendo exercício, eles usam muito Pilates moderno. Não que a linha da contemporânea seja super importante, porque é a mais importante, é a É a base para base. tudo. Só que ela é um pouco mais fechada, ela é um pouco mais limitada. O Uhum. Pilates trabalhava com aquela metodologia de exercícios fechados dele, assim. Não, hoje a gente tem muito mais conhecimento dentro da área da cinésio, biomecânica e física, eu falei, Uhum. fisiologia, que consegue abranger outras coisas. Então, Uhum. foram criados novos exercícios dentro do Pilates nos últimos anos, que aí vem a ser o Pilates moderno. Então, essa foi minha formação nos E últimos anos. isso há 14 anos atrás tu teve essa formação. Isso, a primeira Começou formação e o pós foi logo depois. tá. Estamos falando de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, né, interior. Quantos fisioterapeutas que trabalhavam com pilates na época existiam? Ai, se eu não me engano, eu vou tentar lembrar se eram 5 ou 6, Tá, então já tinha né? uma carreira ali para te entrar. Já tinha uns 5 ou 6 estúdios dentro da cidade, todos
de mulheres. Não, é isso que eu quero Essa era a saber. diferença. Ah, então, olha aí, ó, Essa era a temos diferença. referência na história Isso aí. aqui na nossa cidade com a formação de pilates, mas um profissional do gênero masculino e que sim, né, abriu espaço talvez aí para homens chegarem sem medo, né, de fazer Sim, pilates. sim, sim. É, tu imagina isso, em 2009, né, o pilates era conhecido como uma técnica que o pessoal achava que só ia ali alongar, fazer movimentos e respirar. Isso é uma verdade, olha só, que não é só isso, gente. A É. gente precisa falar dessa verdade. Quando eu faço o pilates na segunda, eu coloco no meu cálculo de treino, né. Eu digo: Uhum. "Sim, treinei segunda-feira", porque força, né, mobilidade, equilíbrio, tudo isso aí faz com que a gente saia dessa ideia só do alongamento, né, e dessa parte só da mobilidade, né, Marcos? Sim. Isso é uma verdade, né, É bem completo, né, como tu mesmo falou, todos esses itens de associar força, respiração, flexibilidade, controle postural, consciência corporal, enfim, tem um desgaste calórico considerável numa aula de pilates. é isso. Depende da aula que o professor der, óbvio, né, e do caso da pessoa, tem pessoas que não vão conseguir fazer exercícios como você faz, por exemplo, Isso, a né, a pessoa entrega, vai né. te acompanhar pelo Instagram e ver que teus exercícios avançados exigem um grau de força e mobilidade bem maior. Mas dá um gasto calórico considerável uma aula assim. Isso é importante, até eu tenho um paciente que faz pilates já há bastante tempo, e ele traz, assim, o quanto que tem alguns exercícios que ele não fez até hoje, assim, ainda. E eu disse assim: "Como não? Eu vou te mandar lá para o Marcos para te ser desafiado". É, Porque ele desafios são já tá importantes. fazendo, se não me engano ele faz 3 vezes na semana pilates, e já faz 4 anos, só que ele não é desafiado, entendeu, então ele fica no básico. Então é bem isso, né, Marcos, eu acho que depende de cada pessoa, de cada profissional, e quando tu fala em pilates avançado, é essa palavra mesmo. É essa palavra mesmo. Existe um pilates Isso. básico e um mais avançado. O básico, médio, avançado. A gente chama de básico, intermediário e avançado, né. Ah, Médio sim. para facilitar, o entendimento, assim, né, que são os 3 Uhum. níveis. Então existe sim, e Sim, a gente sempre tenta fazer com que a pessoa vá para alguns evoluindo. exercícios evoluindo, né. Aham. Claro, como você falou, depende da possibilidade. Aí que vem a questão do profissional, né, a segurança do profissional também, em avaliar o aluno e saber: "Ele pode. Não, isso Isso, aqui não dá". Né, isso. o risco de uma queda nele é maior, tu não pode correr riscos, a ideia da pessoa estar lá é saúde, não vai botar a pessoa em risco, né. Perfeito. Tanto que quando você faz alguns exercícios eu digo: "Não frouxa a mão, não solta isso, cuida daquilo que se tu fizer isso tu vai errar, vai cair, vai se machucar", né. Eu Então cuidado. chamo quem não me segue ainda nas redes sociais, no Instagram principalmente, por favor, porque eu tenho um desafio esse ano que é ficar de cabeça para baixo. E é exatamente pelo teu cuidado de dizer essa frase, né, "segura bem a mão tá firme", que quando eu comecei a virar eu pensei: "Se eu não seguro bem a mão, o que acontece?". Deus, não Aí não vai. então, é óbvio que tudo foi um processo de confiança, entendeu? De sentir segurança, saber então, como tu mesmo trouxe, foi tudo gradativo, cada passo que a Uhum. gente foi fazendo, né, tudo gradativo, porque não trabalhou só o físico, trabalhou o psicológico, da gente superar. Então, quando a gente faz um desafio, né, Marcos, onde tu utiliza o teu corpo, é maravilhoso, né, porque tu trabalha muito do teu psicológico para superar aquilo ali. Então, eu considero hoje, eu digo sempre assim, desafios com atividade física é tão relevante para o crescimento mental do sujeito. É como se fortalecesse a tua saúde mental, fizesse uma base segura, porque quando tu te desafia com o teu corpo, tu está fazendo uma entrega na tua autonomia, então tu tá sabendo o esforço que tu tá fazendo. É óbvio, né, que precisa de alguém que te conduza para chegar nesse desafio, né. E aquele ali que tu faz, é bem assim, a gente É nota nas avançado. pessoas é avançado, a gente nota as pessoas que são de ficar de cabeça para baixo, naquela altura, porque não é perto do chão ainda, né, tem Sim, mais isso. sim. E tem que saber que tu tá sendo sustentada só pelo teu braço e ainda exigindo equilíbrio do teu corpo, né. Isso, e o braço numa não sei como é que eu digo aquilo, uma corda que é Instável, instável, instável. não é agarrado numa Não, barra não. segura que eu viro para baixo, como eu fiz aquele outro na cadeira, não. Isso, na cadeira. Que aquele outro Sim, era muito mais bem seguro, instável. eu segurei firmezinho ali, virei com os pés para cima E é bem tranquilo. isso aí, a gente às vezes como eu trabalho com isso há anos e aquilo ali pra mim já é natural, eu tenho que me atentar que a princípio as pessoas vão ter o receio de ficar de cabeça, então é um fator a mais para dificultar o exercício, né. Tu já vai entra com ele: "Ai meu Deus do céu, vou ficar de cabeça para baixo agora". E aí é justamente isso, trabalho psicológico direto em cima É, disso, do perder o medo, né, do então confiar.
Então essa eu acho que é uma verdade que a gente tem que deixar registrado aqui, o quanto que o pilates vai além do físico. Ele exige muito, como o Marcos falou, uma das coisas também, Marcos, que eu acho que vale falar, é a respiração, né. É óbvio, eu assopro muito, né. Tem horas que tu me diz: "Não, mais profundo para o músculo todo fazer o efeito de esvaziar realmente o teu pulmão". Então, a respiração também dentro da psicologia é algo que faz a gente ter controle, né. Quando tem uma crise de ansiedade, o Isso. que traz tu de volta para o eixo é a respiração certa. Então, dentro de uma atividade física, principalmente, né, dentro do pilates, a respiração é base, né. Fala um pouquinho sobre isso, o quanto que essa respiração auxilia no resultado muscular também, Marcos. O fator respiração, ele não é só para troca gasosa, né, não é só para a gente fazer a questão de trazer o oxigênio para dentro e liberar o gás carbônico. Isso vai fazer oxigenar músculos, vai fazer oxigenar os órgãos, é o combustível para o funcionamento do teu corpo, a Olha, respiração. isso aí é bom. Não é só a questão do sangue circulante. O sangue circulante sem oxigênio não adianta nada, não, né, vai fazer a pessoa entrar em falência de órgãos, enfim, total, né, vai à morte até. Então a gente precisa do oxigênio sempre ali. Não é só isso, a questão muscular, que nem tu falou assim, a ansiedade. Eu sou uma pessoa que posso falar isso, eu já tive crise de ansiedade Uhum. em um período da minha vida, e foi uma coisa muito que me gerou muito estresse, né, e era um dos fatores que me controlava quando eu estava com um pensamento muito acelerado e negativo, porque a crise de ansiedade Isso. te gera pensamento negativo Sim, direto. sim, Era a exatamente. questão de parar e respirar. Porque é justamente o pensamento negativo, o medo, às vezes de nada tão específico, Sim. que gera o sofrimento da a crise da ansiedade maior, que aí tu sai do estado saudável e vai para o patológico, aí tu começa realmente a ter sintomas físicos, né. Então, nessa época tu já trabalhava o pilates? Estava começando a trabalhar com pilates, estava começando a É. trabalhar, fazia muito pouco tempo, e eu já usava aquela questão: "Para, respira", porque a respiração, o que me fazia naquele momento, por exemplo, e causa isso nas pessoas, né, ela te tira o foco um pouco do teu pensamento, porque tu tem que atuar com o teu Isso aí, corpo, então não é uma isso. coisa natural eu chegar aqui contigo, ficar conversando e, É, né, então eu inspirando tenho que isso. parar o que eu estou fazendo e respirar. Uhum, Isso aí vai fazer aumentar a oxigenação, isso causa um relaxamento no teu corpo, que com o momento que tu sim. aumenta a oxigenação do teu corpo, causa um relaxamento muscular e principalmente a nível cerebral. Tanto que tem pessoas que vão para aula de pilates e começam a respirar e diz: "Tá me dando sono". Uhum. Eu fico até tonto, Mesmo depende do jeito que respira também mesmo errado. fazendo exercício, por quê? Porque esse aumento da oxigenação gera um relaxamento maior também, Isso né. aí. Isso aí faz o diafragma trabalhar, a tua caixa torácica expande, ela fecha, tem gente que tem dificuldade de mobilidade de caixa torácica, faz a tua região abdominal trabalhar maior também, porque quem expira é o músculo do abdômen. A expiração forçada que a gente usa no pilates é justamente para acionar mais a região abdominal. Toda a questão Isso. até do assoalho pélvico a gente consegue trabalhar junto. Então, assim, vários fatores importantes dentro da respiração, que não é só essa questão de oxigenação do sangue, não é só É, isso não, é questão de verdade. prevenção de problemas respiratórios, aumenta a capacidade ventilatória da pessoa, ou seja, ela tem mais capacidade de puxar e soltar ar, isso vai aumentar o fôlego dela a longo prazo. Então é uma lista grande de coisas, assim, que é Tu vê, importante. e isso a gente tendo conhecimento, tu agrega muito. Então, normalmente hoje, Marcos, dentro da tua experiência aí de 20 anos, já vamos dizer assim, né, Vamos comemora esse ano arredondar. 20 anos. 20 anos de formado, dentro da tua experiência hoje, quais são as pessoas, a maioria das pessoas que chegam lá na tua clínica para te, procurar como profissional, elas vão porque querem praticar um pilates, porque vai ajudar na vida dela ou porque estão com alguma dor, tipo euzinha aqui, né, que fui com o ombro todo Sim, comprometido, sim. tu corrigiu meu ombro sem eu precisar fazer raio-x, ir a médico, tomar remédio, corrigiu a dor que era insuportável, que veio na pandemia, justamente por uma tensão emocional, né, durante os atendimentos na pandemia, e deslocou meu ombro para frente, assim, ou seja, eu fiquei com uma lesão e dentro do pilates corrigimos isso. Então eu cheguei até o pilates, que isso já vai fazer mais de 3 anos, né, e a gente segue juntos, mas eu quero saber se a maioria também vem como a Cecília, assim, por uma dor, por de uma distensão ou vem: "Quero praticar o pilates". A maioria, no meu caso, eu vou falar como fisioterapeuta, tá? Então vai Isso. ter o educador físico que trabalha com pilates e tem o fisioterapeuta que trabalha com pilates. No meu caso, que trabalho na área de reabilitação, eu não o meu objetivo lá não é o condicionamento físico. Chegou um atleta lá do vôlei,
e diz: "Marcos, eu quero fazer pilates", eu Do digo: pádel. eu preciso melhorar meu desempenho, porque eu tenho um campeonato, eu sou um atleta de alto nível e não sei o quê, não sei o quê. Eu vou dizer: "Cara, o ideal é tu procurar um educador físico, porque ele Ah, vai entendi. entender da questão condicionamento físico para o teu esporte. Eu vou conseguir te prevenir lesões. Ah, eu Correto. jogo pádel e eu quero, né, eu tô lá jogando, eu quero melhorar alguns movimentos, eu quero prevenir lesão no meu ombro". Bom, tô sabendo. Uhum, Né, agora tu quer entendi. melhorar condicionamento, quer melhorar o teu fôlego no fim, o ideal é o educador físico. Então as pessoas me procuram para reabilitação na maioria dos casos. Tem gente que quer prevenção de saúde: "Ó, Marcos, eu tô parado há um tempo, tô sedentário, eu quero fazer exercícios para me sentir melhor no fim do dia", né, porque eu noto que o meu fôlego tá diminuindo, minha força muscular tá diminuindo. Antes eu levantava da cadeira com facilidade, hoje eu tenho que fazer um esforço. Olha essa verdade, gente, esse teste aí, ó. É muito E bom. isso não interessa a idade, né, Marcos? Não, as Isso pessoas olha, sedentarismo, isso não é por questão de olha, estar nós com nós 80 podemos falar até anos. de adolescente, Marcos, porque eu Claro. acompanhei um grupo de adolescentes, meninas, que eu ainda vou trazer aqui no meu canal, elas não conseguiram fazer o rolo no chão, elas não conseguiam levantar o quadril para virar, porque hoje as educações físicas escolares é uma verdade que a gente tem que dizer aqui, né, infelizmente, na grande maioria hoje é aula livre, cada um faz o que quer e normalmente o joguinho tá aqui, a atividade física tá Tá aqui, ligado ao ao celular. celular. Então, É. isso que tu falou, né, quando percebe que já não consegue levantar da cadeira. Aí ok, chegam lá buscando muito mais pessoas já com uma necessidade de melhorar alguma Alguma coisa. E depre dor, né. dor. Principalmente o que a gente traz é tentar trazer As pessoas conforto. esperam a dor, né, a Pilates é dor muito as pessoas relacionado à dor. começam a sentir o desconforto, mas geralmente buscam ajuda quando a dor tá Quando a dor já está instalada. instalada, né, e daí E já pode ter uma aí lesão às vezes, né. sim, e aí muitas vezes entra a questão, hoje a gente vive num mundo acelerado, sabe muito melhor que eu isso, né, tudo gera ansiedade, tudo a gente quer para ontem, né, eu quero Isso. melhorar hoje, eu vou aí no teu consultório, na tua clínica, no caso estúdio, né, Aham. eu quero uma melhora hoje. É. Nem tomando remédio tu vai ter uma melhora hoje, melhora bem, né, de É, fixar, tu vai ter um alívio, tratar né. mesmo, é. E aí as pessoas às vezes deixam, prorrogam, estão numa baita crise, entram lá e acham que a gente vai resolver isso em uma semana. É. E o pilates, eu sempre falo para as pessoas isso, tento botar na cabeça delas, que é que nem uma atividade física, ela é um Precisa condicionamento a longo prazo, ela vem, te ajuda e tu mantém, e vai se mantendo livre daquele problema enquanto tu tá, é que nem tomar o remédio mesmo. uma constância, né, É, Marcos, não é mágico. quando tu começa com antibiótico, tu não toma um dia e melhora. O teu médico vai te prescrever lá, ó, 7 dias de antibiótico, Uhum, 10 dias, enfim, e aí tu vai ter a melhora no final. Não adianta tu fazer uhum. 2 dias e dizer: "Deu, vou parar agora porque eu já dei uma melhorada", os sintomas vão voltar. É, A mesma coisa o pilates, é um tratamento a longo prazo, vamos dizer assim, que vai usar o teu corpo para tua melhora. Então a gente usa muito a cinesioterapia dentro do pilates, que é a terapia por meio de movimento. E isso demanda tempo, tu viu o teu ombro, a gente acabou de dar um exemplo do ombro, estava um desalinhamento de ombro, um ombro protuso, tu fazia o exercício, ele gerava um estresse na tua musculatura, o que que tu exato. precisava fazer? Tomar remédio? E continuar o exercício? Tu ia ficar tomando remédio a vida inteira? Então tu precisava o quê? Reorganizar teu ombro, e hoje tu faz exercícios, que jamais tu faria naquela época, de forma Jamais alguma. faria, eu não conseguia virar o ombro para trás, fazer exercício. Não, é sério. E se É tu isso. tentasse, tu acabar causando uma lesão maior no teu ombro, daqui a um pouco um processo cirúrgico e daqui a um É, pouco meses parado, enfim. é. Até hoje tu de repente não estaria alinhada com isso, né. Isso é importante até a gente trazer hoje, qual idade, assim, para procurar fazer pilates, que pode fazer pilates, porque a gente está falando de sedentarismo na infância, Marcos. Isso é muito triste. As Isso. pessoas pararam de se mover, sabe, de se movimentar, de fazer movimentos naturais, tipo caminhar a pé até um mercadinho, ir a pé até a pracinha, caminhar a pé 3 quadras para ir, 4, 5, é tudo muito na porta, é tudo muito imediato, o tempo tem que ser aquele, se não tem onde estacionar nem chega. Então esse sedentarismo vem de nós adultos, muitas vezes para as crianças, adolescentes. Então que idade daria para dizer assim: "Preciso prestar atenção", sempre pensando, né, gente, no envelhecimento saudável, né, eu acho que isso é a base de qualquer ser humano que adora viver, né, quer envelhecer e quer envelhecer com qualidade de vida, né, que esse é o foco de nós estarmos aqui conversando. Então, qual é a idade, assim, tem uma idade inicial para buscar fazer o pilates, para ir para esse tipo de cuidado com o corpo? É. Existe a questão da atividade física a partir dos 12 anos, né, quase sempre priorizo 12, 13 anos, ele vai depender da formação de cada um, claro.
Mas o Pilates, ele pode ser a partir de crianças, porque ele pode ser de forma lúdica trabalhado também. Eu não trabalho com crianças, assim, Uhum. 5 anos, 6 anos, mas tem Uhum. profissionais, eu vejo principalmente em grandes centros, profissionais especializados nisso, trabalhar com criança. Então, já Uhum. tem um estúdio direcionado para crianças. Bastante Perfeito, lá coisas em Cachoeira lúdicas não dentro. tem. Não, é quase sempre uma característica de grandes centros, porque o teu público é muito pequeno, né, Hum, que busca isso. infelizmente. É, e aí tu abrir um estúdio aqui, por exemplo, com um público, uma cidade com a população que nem a nossa, É. específico para isso se torna um pouco mais difícil, porque É, normalmente tem colocado daí no balé, né, coloca as é, meninas no balé, porque daí os meninos já têm o preconceito a família não estimula isso. uhum, Ou hoje tem um cross kids, que é uma atividade física também direcionada para crianças, né, lá na academia mesmo da Sociedade de Branca a gente tem uma turminha lá, mas realmente eu acho que então isso não tem idade, é isso que tu tá não dizendo. tem idade. É Pode só ter fazer. profissionais que trabalhem com isso. Isso. Eu hoje não trabalho com crianças justamente por não ter um espaço preparado para trabalhar com crianças de 5 anos, 6 anos, Uhum. né, não tenho como tornar minha aula lúdica com Sim, o material de adulto que eu tenho lá. sim. Então eu trabalho a partir dos 10 anos, eu já tenho alunos lá. Tá. E o que que acontece também, quase sempre quem vai procurar o pilates, não é de forma preventiva, o pai vai levar a criança com 6 anos, porque a criança já apresentou alguma dor na coluna, num joelho. Uma criança com dor na coluna. É, acontece. E Má aí a gente postura. já começa a trabalhar com 10 anos já. Então, essa geração, né, tecnologia, ou vamos falar a tecnologia e a informática a internet de uma forma geral. A internet modificou, postura, enfim, a questão dos próprias articulações das mãos, né. Que é isso, né, o tempo todo aqui, chega a adormecer os dedinhos, tudo isso vai interferindo, né, muito nessa questão da qualidade das tuas articulações, enfim. Dizem que quanto mais pratica, mais vai ficando natural no corpo, né, não traz lesão. Mas, tu vê algum efeito da internet nesses adolescentes? Postura, Hum. dores, coisas muito precoce, Marcos, que talvez se não fosse o acesso a tantas horas por dia de uma postura errada, talvez não precisasse estar buscando ajuda? É, em termos posturais principalmente, tá, a questão de estar sedentário, e muitas horas em frente às telas gera uma alteração postural significativa a nível torácico e Uhum, cervical, né, porque a cabeça é baixa o tempo todo, é curvado, não tem uma postura ideal, não vai ficar com, né, o celular sim. aqui, quem é que fica, né? E os aqueles controle. Tudo, é mouse, é computador, é videogame, né, às vezes até a questão de séries, quando já sai do videogame já vai escolher uma série ou já Uhum. vai enfim, não É, tem ó, uma eles atividade olham eles dinâmica. conseguem olhar sério no celular, não sei como é que Isso. E não tem nada muito dinâmico, é tudo estático e tudo numa postura que não é legal. Então tá causando muitas alterações a nível cervical, que é uma coisa que a gente via, mas não via em tanto um índice tão alto, né. E a questão também do próprio sedentarismo, né, essas crianças são uhum, com flacidez muscular já, muito jovens, isso aí no futuro, não é agora, né, tô lá, tô com 10 anos, já tô com um problema, não, mas no futuro vai também trazer de forma precoce artroses, né, uhum, lesões, porque a gente sabe que os músculos são muito importantes para a estrutura corporal, então daqui a um pouco tá caminhando numa rua, uma torção de pé com muito mais facilidade do que uma pessoa ativa. Então é a longo prazo a gente vai vendo o resultado, porque quando são jovens é só aquilo, né, a gente vê ali no sofá todo todo diz: "Fulano, se arruma, mas a gente nem sabe o que que aquilo tá causando". Vai chegar lá com uns 18, 19 anos, já vão estar com problemas, muitas vezes já, assim, quase crônicos, crônicos. É, quase. isso aí. Marcos, Isso implica o tratamento até e depois. isso é importante, eu acho que o nosso canal traz muito disso e desde o primeiro vídeo a gente fala, tudo que a gente traz aqui, de preferência, por mim, é por experiências que eu trago, não só com base em teoria, em leituras, em conhecimento e qualificação, mas práticas, né. Então, dentro dessa tua colocação com adolescentes, eu tenho meu filho, né, o caçula, que eu levei para o Marcos, que ele estava realmente assim, ó, as Escápulas? cápulas, uma em cima e a outra embaixo, literalmente assim, ó, desencontradas, É. né, Marcos. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse: "Não, tu não era assim, filho?" Eu disse pra ele: "Não, mãe, eu sou normal." Ele era assim, ó, tortinho. Eu disse: "Filho, tu não era assim." Então, como é importante também a percepção, isso inclui, o vínculo familiar hoje, que também está, como tu disse, né, a vida está sempre em alta velocidade e as famílias estão se distanciando desses vínculos, mais,
pertos, mais próximos, de contato, de enxergar bem como que o outro está reagindo, está se comportando, quantas horas o filho fica sentado na mesma posição, jogando, digitando, lendo, né, e escrevendo, enfim. Olhar isso, e isso aí, olha, isso é muito sério, sabe. Eu deveria ter feito um vídeo do Matias. E aí eu levei ele para o Marcos, e lógico, né, Marcos, ele nem era sedentário, né. Não, Praticava ativo, atividade física, fazia os muito ativo. treinos, tudo. E era impressionante, era assim, ó, era assim. E quando a gente senta para almoçar, e como é importante também, que eu tenho trazido aqui, momentos da família, e almoço, jantar em família, olhe para as pessoas, não fique com o celular ligado, nem TV. Olhe uns aos outros, são só 20 minutos, no máximo meia hora. Então, nesse momento, ele sentava na minha frente, ele senta na minha, e ele sentava assim, ó, ele sentava assim, normal. Eu disse: "Filho, tu tá normal?" Ele: "Tô." Eu disse: "Não, tu não tá, então fica." Aí quando ele dizia que ficava torto, ele ficava normal. É, a sensação, né? E aí isso foi tomando consciência e ele foi se corrigindo, porque daí acessou a consciência, né, Marcos? Consciência corporal, que é o que a gente precisa ter. A gente vai ficar em posições erradas, né? A Débora ali, toda errada, gravando aqui para nós, mas enfim, ela vai ter consciência, daqui um pouquinho ela corrige, a gente vai se ajustando, que é o que eu fiz com o meu ombro. Eu estou lá atendendo, quando eu vejo assim, eu estou relaxando ele, eu penso, ele não é nessa posição. Aí eu corrijo. Caramba. Não tem mais dor, não tem mais aquela sensação de que parece que tinha uma coisa sempre apertada no meu ombro, tirando ele do lugar. Então, isso são verdades que tu traz com relação aos adolescentes, e deixo aqui essa chamada, essa verdade para pais que têm crianças, adolescentes em casa. Preste atenção na postura, faça eles tirarem a roupa, a camiseta, olha as costas deles, né, dá uma olhadinha ali, que olha, de repente vocês vão se surpreender com vocês vão enxergar. Busque ajuda, porque na vida adulta vai trazer consequências, né, Com Marco? certeza. Qualquer desalinhamento postural, estrutural vai evoluir com a Vai pessoa. evoluir. É. Vai levando junto. E isso é importante também, assim, ó, hoje tu trata o pilates, mas o que que tu falaria, assim, que é base para te ter uma qualidade de postura, que o nosso eixo é a coluna, né, Marcos, né, daqui da nossa cervical até o cóccix. Hum. Como que a gente precisa o que a gente precisa prestar atenção aí? O que é que tu traz de verdade sobre esse cuidado básico para todos nós, a partir de hoje, começarmos a cuidar, desde o sentar, dormir, levantar peso, o que que a gente precisa cuidar disso? Bom, vamos tentar ser um pouco, assim, abrangente até nesse assunto, assim, porque postura é uma coisa muito complexa, né? Ela não vem só da consciência corporal, mas ela vem também da atividade. Tu tem que estar em atividade para corrigir ou melhorar a postura, ou até ter condições de se manter na postura. Porque a nossa postura ela está contra a gravidade. Então a gravidade está sempre agindo contra a nossa postura. Empurrando para baixo. Isso, e a gente não consegue, ninguém trabalha alinhado, né? Pode pensar, hoje em dia quando tá atendendo, tu tem que anotar, né? Tu não sempre a tua visualização é sempre para frente. Então a gente tem Hum. estímulo o dia inteiro para curvar a coluna. A gente nunca tem estímulo para só quem Hum. que fica olhando astrologia, sei lá como é que se chama, as pessoas que ficam olhando para o céu. Para o céu. Esses têm estímulo para Eu ficar com acho uma que ele já postura faz mais isso de aqui só. extensão. Mas nós temos o tempo todo estímulo para ficar em flexão. Vai pegar um objeto é para frente. Ninguém pega Uhum. objeto para trás. É Então, é o verdade. tempo todo. Então, vem da consciência corporal, mas vem da atividade. Tu tem que ter uma atividade física que te propicia a musculatura a te manter em pé de forma ereta. As pessoas às vezes reclamam bem assim: "Ah, eu fico 5 minutos reto. Aí começa a me dar uma dor nas costas, eu tenho que cair de novo". Por quê? Porque ela não tem estrutura muscular para sustentar a postura. Às vezes ela até tem mobilidade, a gente chega: "Tá, mas abre o peito". Ela abre o peito. Uhum. Ah, bota o braço, ela faz tudo. Porém, ela não tem resistência e força muscular para Força. manter a postura. Então ela vem da consciência corporal, que é importante saber o que que é o alinhamento corporal. Às vezes tu tá lá com a lombar bem bonitinha, tudo direitinho, tu tem o joelho alinhado, tu caminha bem, mas tu tem cifose torácica. Por quê? Porque a tua cabeça tá projetada na frente e tu nem sabia que a cabeça tá projetada. Ah. Então é entender onde é que é o posicionamento da cabeça aos pés. Tu tem um posicionamento padrão que vai te alinhar da nuca até o calcanhar. E aí é manter, aí é a questão da consciência, né? Que tu falou que é só Uhum. tu trabalhando isso para te entender, né? Não vai um leigo, uma pessoa que nunca leu sobre isso, a coisa não raramente vai ter o conhecimento dessa questão. Uhum. E é longo prazo isso mesmo, assim. É longo Esta prazo. É consciência, né? fazer.
É É isso. fazer, não é um dia ou dois. É fazer, porque, como eu disse, os estímulos estão aí sempre para nos entortar, vamos usar essa palavra, né? Para nos deixar desalinhados. Nos tirar do eixo, né. É, E a gente tu é destra, né? Tu vai escrever aham. com a mão direita o tempo todo. Isso já Uhum. gera um desalinhamento. Tu vai pegar o mouse com a mão direita, tu faz a mudança do carro no carro que é manual com a direita. Então tu tem a projeção do braço direito à frente o dia inteiro. Isso vai desalinhar tua escápula. Por mais que tu se cuide, esses estímulos diários vão desalinhar a tua escápula. Então, eu tenho que ter um bom trabalho da musculatura posterior, que traz a minha escápula para o eixo de novo. Quando a escápula desalinha, eu fico cifótico, curva torácica. Uhum. Quando eu curvo a torácica e a escápula está desalinhada, eu tenho grande chance de desenvolver uma escoliose. A Isso. escoliose me leva a um desnivelamento de bacia. O desnivelamento de bacia me leva a um maior desgaste de um dos quadris, de um dos joelhos. E assim a pessoa vai desalinhando, tem rotação, tem tudo. É bem Ai, já complexa a me deu nossa até uma postura. angústia de que eu tenho que pensar tá retinha aqui, porque isso vai dando uma Uma coisa leva a consciência outra. de que a gente tem que prestar atenção muito nisso. E eu digo que tem um lado meu diferente do outro, porque é justamente isso, eu sinto já um quadril, eu sinto um joelho, eu sinto tudo mais de um lado do que do outro. Aí tu imagina, tu se cuida muito. Tu se cuida E muito, mesmo assim, fortaleço a tu musculatura, né. sente. Por quê? Porque tem coisas compensatórias durante o dia que te levam a isso. Sim, Até a pessoa que viaja, dirigir, eu de carro, passa muito tempo na mesma posição e às vezes é um braço na direção e o outro apoiado aqui. Tu imagina horas tu assim. o O que que pé, isso gera? O Marcos, o pé, pé uma perna não faz nada, né, a outra e tá a outra. ali e sério mesmo, mudou a articulação dos meus dedos do pé, porque eu fico só com a pontinha, eu uso salto, né, fico Uhum. só com a pontinha, então como é que chama mesmo quando dá aquela saliência Hallux valgo. na O nome lateralzinha? técnico é Eh Hallux valgo. traz do comum aí A Joanete. é essa aí mesmo. Então aumentou num pé, daí eu já mudou, até vou comprar um sapato, um pé é maior que o outro. Tudo isso, Incomoda aquilo ali. Marcos, é muito como é importante a gente ter essas informações, né, gente. Prestar atenção nisso. As pessoas sentem a dor, buscam o remédio, mas não busca a consciência para ver o que pode fazer para modificar, que é o que a gente falava no início, né, quando nós somos desafiados a utilizar a nossa consciência corporal, a prestar atenção quanto nós temos autonomia no nosso corpo, com a nossa força, com o nosso equilíbrio, com a nossa respiração para fazer um desafio, a gente está se conectando com o nosso bem maior, que é o nosso corpo, que é a nossa vida, a nossa morada. Então, como que a gente vive tão desconectado da gente, deixando as coisas acontecerem assim, para depois chegar numa velhice se arrastando, dependendo de outras pessoas, não tendo autonomia sobre como levantar de uma cadeira, como se limpar lá no banheiro, como fazer as coisas básicas da nossa necessidade, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Eu acho que esse episódio de hoje, ele é fundamental para todos vocês, então assistam, compartilhe nosso vídeo de hoje com o Marcos e qualquer dúvida mais, nos chame, procure, siga o Marcos nas redes sociais. Eu acho que é fundamental vocês começarem a ter consciência sobre o que vocês querem para a velhice de vocês. Não interessa a idade que vocês estejam hoje, porque é exatamente isso. A gente deseja, se a gente tem amor próprio, a gente deseja viver. E nós não queremos viver mais ou menos, né, Marcos? A gente Não, não quer com viver com dor, qualidade. com qualidade. Poder ter essa autonomia sobre o teu envelhecimento, eu acho que eu diria isso é saber viver. É saber viver, é não se perder daquilo que é básico para a gente seguir a vida, né? Não sair se arrastando. Lógico, vai ter imprevistos, né? Vai ter, de repente, sofre um acidente, fica uma sequela, esse é outro detalhe. Mas o que cabe a gente, é o que eu digo, assim, às vezes eu falo com meu filho assim: ó, "Ah, filha, a mãe tá se cuidando direitinho". Seria um desperdício se a mãe morresse em um acidente de carro. É verdade. É um Ó, ve desperdício, eu digo para ele. Porque a é gente faz verdade. tudo certo, né, É. cuida da musculatura, evita dores, se alimenta direito, faz tudo certo, e daqui um pouquinho dá um imprevisto. Pode acontecer, mas o que depender da gente, a gente vai fazer tudo certinho para trabalhar até os 90 anos sem dor e fazendo a coisa certa. É, isso aí que tu tá falando é uma coisa que eu defendo muito, então, essa combinação que a gente tem nesse quesito, assim, ó, de defender a atividade física, já pensando a longo prazo, não Isso no aí. hoje. Eu não É, tô preocupado com hoje, ai, tá, não sei o que é isso. Não, é o pensando já no amanhã. Essa entrar na cabeça das pessoas isso é algo bem difícil. Eu aprendi porque eu trabalho com isso, né? Então não posso também julgar porque eu aprendi muito isso porque comecei a trabalhar. O que que eu notava nos meus pacientes? Eles já chegavam numa situação
que já regredir para trás e conseguir recuperar o que eles perderam já não era mais possível. E eles se arrependiam, já eu devia ter começado. Eu escutei tantas vezes, eu devia ter começado antes, eu devia ter, que aquilo entrou na minha cabeça de uma forma, porque é muito comum a gente Isso. escutar, pá, eu devia ter começado antes. Porque assim, já tá com a artrose instalada, já tá com a hernia de disco instalada, já tá com as rupturas tendinosas instaladas, e aquilo incomoda muito e Muitas vezes diminui uma é só coisa. colocando uma prótese, né, pra E resolver. isso diminui totalmente a qualidade de vida Mas da não pessoa. traz a mesma mobilidade e qualidade, é isso aí. Tu tem todo um processo, né, E para e chegar e lá. isso hoje tu tem consciência disso? Tu te cuida, tu faz tudo que tem que ser feito mesmo? Tu é aquela pessoa, como eu digo, né, eu falo, eu faço o que eu falo. Tu Ah, faz com também? certeza, falo. Minha ideia sempre da atividade física é que ela seja funcional, né, que ela Isso, que consiga me trazer os benefícios, que tu precisa e pra que eu tua preciso para uma qualidade de vida boa, para me permitir que amanhã eu pegue por exemplo, e viaje para um lugar e possa usufruir daquele lugar, que eu vá precisar fazer uma atividade física, seja lá que me convidarem, Marcos, vamos jogar uma coisa que eu nunca jogou, eu possa chegar lá e dizer, não, sou parceiro, e participar daquilo, entendeu? Sem nenhuma limitação. Essa é a ideia. E que eu possa acordar de manhã todos os dias e ter condições psicológicas de trabalhar, porque a dor te tira a condição psicológica, né? fato, Eu não posso fato. acordar com uma dor intensa e ir para dentro da clínica tratar as pessoas que eu não vou estar nem atento ao que eu estou fazendo. Então, para tudo isso, eu penso como atividade física é preventiva. A minha atividade física é Uhum, preventiva. É me manter em pé o tempo todo, né? uhum. Então tu corre, tu faz teu pilates, tu faz musculação, é Eu essa média de associo várias atividades. é. Corrida, Ciclismo, pedalada, né, a natação esse ano eu não fiz. Eu já tive um aham, período da vida que eu fiz também alguns exercícios aquáticos, né? Tipo a aham, natação. Agora eu não tive esse ano eu não tive condições de fazer isso, porque já tinha muita coisa mesmo, né? aham, Então depende do sim. período da vida que tá mais tranquilo, tu consegue ativar mais coisas. Mas enfim, no verão, jogar o beach tênis com os guri, que era uma coisa que eu não Uhum, era dentro do meu padrão, mas eu conseguia jogar de vez em quando, que era algo diferente e divertia. O futebol lá de vez em quando também, mas o uhum, pilates e a musculação são os mais comuns que uhum. eu E faço, mais corrida, dentro da né, minha também. rotina é a corrida. Aham, A corrida. O ciclismo também é mais no fim de semana, porque a gente aham, exige tempo também, a gente exige mais sim. tempo pra pedalar, né? Mas é uma variedade de coisas justamente para se manter funcional. E eu gosto muito das atividades, associar sempre atividades bilaterais, né? Tem gente que diz assim, nada contra, mas joga vôlei a vida inteira. O vôlei é um exercício que exige do corpo, mas ele é muito unilateral. Todo o meu saque vai ser com a mão direita. Hum, E eles não associam outra atividade. Ficam jogando vôlei a vida inteira, ou futebol, chutam sempre com a direita. Enfim, eu tento associar junto com essas atividades, atividades bilaterais. O ciclismo trabalha as duas partes do corpo. uhum. A musculação, o E hoje pilates. está muito em alta o pádel, né, tudo isso, e a gente vê o quanto as pessoas estão destruindo seus ombros, seus joelhos, justamente porque às vezes não faziam nenhum treino, nada, já vão direto para o jogo, numa intensidade alta, eu diria, né, 3, 4 vezes por semana, jogando ali 30, 40, 1 hora às vezes, né, Não, uma hora e Marcos? meia. É Nossa. muito desgastante isso, né, e eu vejo as pessoas daí param, daí não conseguem fazer mais o esporte, né, que é o pádel, e Sim. daí param tudo. Aí só complica, né. Quando o ideal era ter associado outras atividades que trariam mais benefícios até para o próprio pádel. Verdades, então. Marcos, ó, estamos indo já para o final, né, passou rápido aí, já foi Ah, é um o bate-papo sem tempo. tempo. Mas enfim, assim, ó, uma das perguntas que eu quero trazer mais aberta ainda é, algum desafio, assim, que tu enfrentou na tua carreira, que tu não imaginava enfrentar, assim, que tu considera importante compartilhar com a gente? E se tu tem alguma verdade, assim, marcante, assim, para dizer: "Ó, dentro da fisioterapia ou do pilates, isso é uma verdade que não se pode abrir mão"? Em questão de desafios, acredito que os desafios no decorrer dos anos foram mudando. Hoje os desafios dentro da minha profissão já são bem mais amenos, né? Porque como eu já estou há anos dentro da área, já criei uma clientela, já, né? Então já tem uma estabilidade maior dentro da profissão. Certo. Quando eu iniciei, a questão de fisioterapia era conhecida, entre aspas. Algumas pessoas conheciam o que que era e outras pessoas não sabiam o que que era. Então a gente tinha muito a questão assim: ah, tu se formou em fisioterapia, ah, então tu faz massagem. Isso, entre outras coisas, eu faço massagem.
Mas eles Legal. confundiam muito só com a profissão de massoterapeuta, fisioterapeuta. Não sabiam o que que era, que a gente usava o movimento para melhorar também, né. Então a gente tinha que explicar toda hora: "Não, não é só isso, é uma técnica que a gente usa também, né. A Uhum, massagem é uma das técnicas, mas se tu quer fazer uma massagem, tu vai direto no massoterapeuta, porque ele vai entender aquela 1 hora de tratamento com uhum, massagem, vai te causar um relaxamento, uhum, né, eu é tratamento", uhum, né. Então eles se confundiam muito com isso, primeira coisa. Segundo, principalmente a nível de interior, a gente teve muita dificuldade com a área médica, porque eles uhum. não prescreviam fisioterapia, achavam que era algo superficial, né. A gente já via Normal. muito em grandes centros, que a gente fazia estágio em Porto Alegre, próprio Santa Cruz, e ali a gente já tinha um reconhecimento profissional da área médica bem maior naquela época, né, 2004 isso, imagina. E aí quando a gente caiu no interior, quando a gente voltou para Cachoeira, a gente tinha uma certa dificuldade, né, porque daí a gente já estava acostumado assim, pô, pós-operatório de prótese de quadril, primeiro dia fisioterapia. Chegava aqui e disse: "Não, 15 dias". "Por que 15 dias?". "Ah, não, não precisa agora". Tipo assim, então tinha algumas mentalidades mais antigas que não favoreciam, assim, a nossa profissão. Falta de conhecimento, Falta de né. conhecimento. Daí aos poucos a profissão foi se provando, foi se provando. Hoje, por exemplo, a UTI já exige 24 horas fisioterapeuta. Já dentro do hospital já Naquela começa a época fisioterapia. não, naquela época algumas UTIs tinham fisioterapeutas em horários definidos e outras até, né, só É, quando tinha um caso muito específico que chamava o fisioterapeuta para dentro. Então hoje a profissão já ganhou um mercado maior, já conseguiu um reconhecimento maior, facilitou bastante isso, mas essas foram as principais. E a questão quando eu comecei a trabalhar com pilates sendo homem, é, eu imagino. justamente que várias pessoas vieram me perguntar: "Ah, mas homem faz pilates?" Eu disse: "Eu tô fazendo". Porque Qual é, né, a dificuldade? Eu acho que é que nem balé, né. As pessoas ginástica rítmica também, as pessoas têm uma dificuldade, né. Óbvio que a musculatura, talvez a ideia é isso, o homem não teria mobilidade. Não, né, Marcos? Eu acho que Não, é que se os homens trabalhar achavam que tudo era um exercício de mulher, por ter muito movimento plástico associado. Às isso que vezes eu tu tem um digo, né. movimento plástico mesmo, já aquele movimento que exige um trabalho, Uma porque tá ligado a várias coisas. O uma Pilates tá ampliedade ligado ao maior, uma boxe, tá ampliação maior. ligado a artes marciais, ele tá ligado ao balé também, tem alguns movimentos que são exercícios É do isso aí. balé dentro do Pilates. Só que é um, né, de Uhum. 1.500. E aí as pessoas associavam que assim: "Ah, homem não faz porque eu tenho que ficar agarrando a pontinha do pé com um sapato de bailarina", por exemplo. Não é nada a ver, né. Isso tá legal hoje, que bom que tu tá falando, porque hoje eu vejo alguns vídeos, alguns recortes, jogadores de futebol Nossa, todo fortão, lá no pilates. nossa. A professora vai lá e faz o exercício como mostrando, né, e ainda aparece uma mulher fazendo, e eles vão lá para fazer igual. Eles têm dificuldade inicial? É óbvio que vai ter, né, Mesmo sendo um mas atleta ele alto nível. consegue fazer, consegue mesmo tendo todo Uhum. um desenvolvimento muscular ali, Sim, são atletas grande. de altíssimo nível. O Cristiano Então, Ronaldo toda hora tem vídeo dele praticando pilates, é um dos exemplos, é um olha dos. aí, ó, isso é bom. Ele pratica muito também, que ele é um atleta É, super completo, daí tu imagina. então tem ligação com esses que tu falou, e ao mesmo tempo, musculação, o ideal também é ter isso, né, porque eu sinto uma diferença enorme quando eu vou no pilates segunda e faço meus treinos, é como se eu tivesse, com alongamento suficiente, assim, para seguir fazendo a puxada lá do ferro, puxar o peso todo, sabe. Isso. Uma diferença enorme, Marcos, isso é sério. Porque assim, rapidamente em relação a isso, são 2 atividades que trabalham força. Tá? Só que, o trabalho de força que o Pilates te ocasiona, ela vem a gente chama do Pilates vem do centro. Ela vem da região central do teu corpo e se expande para os membros. Por isso a concentração e Por isso que a gente usa respiração. muita postura no Pilates, às vezes vários exercícios sem apoios nas costas, faz e equilibra teu corpo. Usa carga associada à postura, para trabalhar sempre o eixo da coluna junto. Diferente da academia, que tu já senta lá, tem o equipamento pré-moldadinho lá direitinho, que tu apoia as costas e trabalha, ou às vezes não, enfim. Por Uhum, isso que é tão importante o exercício livre também, né? E tem uma variante muito diferente entre os dois, que não dá para competir Pilates com a questão de musculação, porque assim, a uhum, musculação em si, ela usa o peso livre. Tu vai uhum, lá pegar um halter de 20 quilos, é 20 quilos que tu tá levantando do chão até a cabeça. uhum. O Pilates é com molas. Então a gente tem uma resistência progressiva conforme essa mola espicha. Então ela vai Uhum, começar mais leve e vai acabar o exercício mais pesado. uhum, Quais são os ganhos e as perdas com isso? A mola ela vai te trazer mais conforto articular, menos uhum, riscos de lesões articular,
uma Uhum. sobrevida maior para tuas articulações e até mesmo Que tendões. tu vai dentro do teu limite. Isso, e Não ela é é um limite certo que progressiva, tá ela lá não no sai com um halter. ângulo super aberto de braço, por exemplo, e ela já sai com carga, ela sai leve e vem aumentando conforme. Então ela Hum, respeita um pouco mais a questão articular. verdades. Tu tem uma sobrevida articular muito maior. Porém, o teu ganho de força se torna mais efetivo na academia. Porque a Uhum, academia usa o peso livre, tu já sai uhum. com uma carga alta no exercício. Já sai rasgando. Já sai Tô toda rasgando, é isso dolorida aí. do treino novo, assim. Então tu tem as duas coisas, né? E aí um vai trabalhar um ponto de resistência maior, que é o Pilates associado à força, e um outro vai trabalhar mais questão de força associada à resistência. Então tu tem essas duas variantes. E o Pilates ele vai associar o tempo todo no exercício flexibilidade. Então tu tá alongando, trabalhando. Alongando, trabalhando. Por isso tu se sente mais solta quando tu sai do Pilates, tu se sente mais Perfeito. leve. É isso, liberada, parece que eu me sinto liberada para Isso, aí tu vai pra até academia e porque a trabalha a gente força. vem eu faço na segunda, né, a gente vem de um domingo que, principalmente nessa época, né, mais friozinho, a gente tende a ficar mais ainda, né, encolhido, recolhido, olhando TV, enfim, não tá num movimento tão livre como no verão. Em relação à verdade que tu falou, Isso, a verdades. verdade. O trabalho de Pilates consegue aumentar a massa muscular, sim. O pessoal às vezes fala assim, ah, é só alongamento. Não. Trabalho, e eu tenho vários exemplos dentro do estúdio de pessoas que ganharam massa muscular, conseguiram ganho de massa muscular com saúde, sem dor, sem lesão, fazendo Pilates. Isso aí é treino, gente, treinão também. Muito bem, então tem uma outra coisa que eu queria ver contigo, assim, porque são tantos assuntos que quando tu vai falando eu fico pensando. Mas Marcos, o prazer também na tua profissão deve ser grandioso, né? Eu já acompanhei alguns casos, assim, indiretamente olhando lá dentro do mesmo horário que eu estou, de tu fazer a reabilitação, acho que essa é a palavra, em casos de pessoas que sofreram AVC ou, sei lá, isquemia e que comprometeram todo o músculo da face e eles chegam lá tudo assim atrofiadinho e daqui um pouquinho eles estão normal, né, Marcos? Que mágica linda, né? É, isso aí traz Isso um. isso isso deve ser emocionante, né, assim, eu pensando em qualidade de vida emocional e mental, né, autoestima, né, eu vejo lá às vezes as mulheres lá fazendo aquele exercício para corrigir o sorriso. Marcos, e que prazer isso deve ser, né, quando tu olha para ela depois, né. E tu Sempre. nem faz o antes e o depois, né. Ah, a gente quando sabe que é um caso muito difícil, a gente tem que fazer um acompanhamento bem mais fácil. Quando a gente é que hoje com a experiência, eu já olho e digo: "É bem fácil de fazer isso aqui, é bem difícil fazer isso aqui", né, então já tem É. Um olhar hoje clínico já, hoje a assim, com gente já mais chega facilidade. no paciente e já às vezes tu Ai, coisa diagnostica ele em 5 minutos, assim. e só para dizer, assim, ó, isso aí, a prática, né, Marcos, a prática com a consciência da responsabilidade é um mestrado, é um doutorado, né. Olha Uhum. tudo isso aí, Vai quanto se tornando crescimento nesses 20 nossa. anos, porque também tu nunca parou de trabalhar, né, tu é como eu, né, há 22 anos entrou pra clínica e não saiu mais. Só cresce, né, a gente fica com a expertise, assim, ó, leve, né. Eu vejo mesmo, eu olho pra pessoa e penso: "Coitada, eu acho que não vai dar isso aí". Aí passa Não, umas 3, 4 semana, já tá diferente aquilo ali, só com aquele exercício que tu indica certinho. isso é É bem o que tu muito falou, é a gratificante, experiência, né. conseguir juntar todos os cartuchos que tu tem para queimar ali em cima do, né, o teu conhecimento para ajudar as pessoas. E é legal, é gratificante, tanto que Muito assim, ó, eu gratificante. paro para pensar às vezes na minha profissão, que a questão financeira sempre foi um resultado. Eu nunca entrei Sim, na profissão pensando assim: "Bah, é uma eu vou ganhar muito consequência. dinheiro, porque eu quero ficar", isso até porque a fisioterapia não é uma coisa que te deixa. Pra quem não sabe trabalhar, É! tá. Então assim, eu sempre tive o objetivo assim, melhorar as pessoas. Eu tenho que aliviar isso, eu estou aqui para quê? Para causar resultado. Então eu sempre me cobrei muito no resultado. Então, entrou lá, eu consigo dar resultado nessa pessoa, eu trabalho ela. Várias pessoas já entraram lá e disseram assim: "Cara, isso não é para mim". Tá, tu vai procurar fulano, você Aham. já sabe uma pessoa que é capacitada para isso, porque a melhor função para ti hoje é isso, fazer isso Uhum. primeiro, depois tu vem para cá. Isso é Porque importante. daí eu sei que ele vai entrar lá e não me adianta eu deixar esse cara lá 2 meses e ele chegar para mim e dizer: "Eu tô igual, eu tô igual". Vai ser uma decepção para mim, vai ser Uhum, ruim para o meu nome, ruim uhum. para a pessoa, então ninguém Sim. ganha, ninguém ganha. Ah, vai entrar um dinheirinho, como diz o Uhum. pessoal, não adianta nada. Perfeito. Então sempre foi trabalhado em cima dos resultados, e os resultados aí vem, e isso é muito gratificante. Vai se tornando até natural depois de escutar. É. Tu já, tipo assim, já sabia às vezes, mas às vezes eu me emociono também com casos, porque a gente daí nota quando a pessoa fala pra ti a alegria dela, daí diz: "Ó, que legal que eu causei". Então esse cuidado que a gente da área da saúde trabalha com as pessoas, isso é muito gratificante.
A gente tem o cuidado e tem o resultado disso, e o que que a gente causou na vida dela é algo que, por si só, já te paga muita coisa já, né. Eu digo sempre, né, quando a gente ama o que faz, a gente faz uma entrega tão grande profissional, que o financeiro é uma consequência natural, assim, eu acho que isso na minha carreira não tem, assim, às vezes as pessoas perguntam: Como que tu conseguiu tudo isso com a psicologia? Como que tu te diferenciou?" É amar o que faz, é fazer com entrega de verdade, é ter essa consciência que o Marcos falou de saber, ter a humildade do que é para ti, do que não é para ti, e quando tu pega, tu assume uma responsabilidade de resultado. Então, o financeiro é só uma consequência e é óbvio, né, a gente faz uma mágica que as pessoas acham que é mágica, né, e até se compara com outras pessoas, diz: "Ah, mas como é que fulano assim", né, Marcos? E eu preciso dizer, né, como eu abri o nosso episódio hoje falando, tu és uma referência muito grande aqui em Cachoeira, não só como profissional, mas hoje com o teu estúdio, né, que abre espaço para uma clínica multiprofissional. Eu acho que isso também é importante de trazer, né, que esse olhar do todo, tu tá proporcionando também dentro da tua visão, da tua referência, da forma como tu conduz o teu trabalho. E eu sou muito grata à Ju, né, minha persona, Hum. que disse eu disse assim: "Ai, tá, quem tu indica para cuidar do meu ombro? Vai no Marcos". E é um fisioterapeuta que ele vai saber cuidar de ti sem querer exame, remédio e etcétera. E de fato isso, né, então nada contra tu ter que fazer os exames, tomar remédio se for preciso, mas a tua consciência e a tua mudança, né, de comportamento perante uma dificuldade que o teu corpo apresentou, é o teu tratamento para o resto da vida, não vai ser paliativo, vai ser definitivo, porque tu vai estar consciente sobre aquilo. Toda vez que acionar de novo uma fraqueza naquilo, tu está consciente, tu vai dominar. É isso, é o mesmo processo da consciência mental. Quando tu tem acesso às emoções que tu sente, tu administra elas, respira fundo, elas vão chegar, mas tu vai saber controlar para elas não te prejudicarem no dia a dia, né, de uma intensidade maior. Mas Marcos, estou adorando a nossa conversa, a gente poderia ter ficado aqui mais umas 2 horas, mas quem Não, sabe a gente faz um sem novo vi tempo um vamos. um novo episódio. Vamos. Mas sempre, né, eu trago meus convidados especiais, eu preciso que eles compartilhem um pouquinho da essência deles com vocês, até para vocês entenderem o quanto são especiais. Então agora são respostas rápidas, assim, ó, eu vou dizer uma palavra e tu solta o que vem na cabeça, sem medo de ser feliz. Uma paixão, Saúde. um medo, Querendo ou não, a doença. um esporte, Pilates. um sonho. Poxa, tem tantos sonhos. Atualmente, meu sonho é finalizar a minha nova clínica, né, atualmente, vai mudar daqui uns dias, com certeza Já vai ter está na outro, reta né. final, é. Esse eu tô concluindo, né, falta poucos meses, mas era um sonho dos atuais, era esse. Um lugar, Praia, uma cor, azul. uma conquista marcante. A minha filha. Olha que amor, muito bom. Uma adolescente, né. Boa, essa é a maior conquista. Uma atividade física. Atividade física, corrida, é o que tem é uma coisa que eu sempre digo para o pessoal que me ajudou em muitos quesitos até de persistência, resiliência, né, porque a corrida é sofrida, tu chegar É naqueles verdade, objetivos, eu acho que a corrida é algo espetacular, assim, é o que eu mais curto. muito bem. E uma gratidão. Aqui tu tem uma gratidão. Eu tenho gratidão sempre aos meus pais, né, por todo meu pai não tá mais aí, minha mãe tá, por todo o trajeto, né, que a gente causa, até me emociona. Que amor. Isso aí, eu acho que são Aliás, minha mãe modelos, sim, né. o pai não tá mais aí, né. É isso. E questão de família sempre tem problemas, por isso que vem algumas coisas à mente. Mas a minha mãe, principalmente, e porque tudo que a gente fala aqui hoje, Tem um início, né. filha, parte profissional, tudo vem de um certo nível de esforço, um certo nível não grande, tu é mãe, né? Dos pais, né? Isso aí. Pô, que a gente abdica do nosso tempo, dos É, próprios projetos, é né? isso aí, Para poder incluir os filhos em todos. é isso. Hoje o projeto que eu tô Vida concluindo pessoal, tá vida direto minha profissional. filha nele. Eu acho que se eu não fosse pai, eu estaria aproveitando a vida. Eu estaria tipo assim, aproveitando, eu tô aproveitando, mas estaria assim, eu não tô pensando em ganhar mais ou ter uma Uma aposentadoria se eu não tenho estabilidade. uma segunda pessoa.
Estaria Hoje suficiente para ti se não fosse a muito filha. suficiente para mim, estaria muito tranquilo, né. Então a gente está sempre projetando algo à frente, porque a gente também já tá pensando no futuro de outra pessoa, não só Isso. no nosso, né. Então de repente hoje eu estaria gastando só dinheiro em viagem, em outras coisas, É, e então, não a estaria tua preocup a tua conquista estimula mais sonhos, é é isso? isso A aí, tua mas filha te estimula mais estimula mais sonhos. sonhos, estimula tu crescer ainda mais e ver que tem condições para isso, né, que de repente tu já estaria meio, né, É. com outra visão. Isso é muito, grandioso, eu acho, quando a gente, emite esse sentimento de gratidão à família, porque é a base de tudo. Eu tenho me preocupado tanto com isso, sabe, Marcos? Hoje em dia, né, como a gente falou várias vezes aqui, né, dessa velocidade que a vida leva as pessoas e os adultos têm se perdido muito dessa conexão, da importância deles quando eles têm alguém pequeno como responsável. Né, seja filho ou não, mas se tu é responsável por uma criança, por um adolescente, não dá para viver uma vida solta, desconectada do sentido, da importância. Pensa, hoje nós falamos de pequenos cuidados com a postura dos seus filhos, né. Então, a partir de hoje, você que escutou esse vídeo, se preste atenção, como os seus filhos assistem TV, como eles ficam a maior parte das horas, às vezes, sentado na frente de um computador. E isso vai trazer, qualidade de vida para eles, para a velhice, para o envelhecimento deles. É. Cuidar dos teus filhos é cuidar de ti, né. Porque tudo que tu conseguir melhorar neles vai ser trabalho menor no Hum, futuro para ti paz, também. paz para Paz, ti. tranquilidade, ele tá Perfeito. bem, tá encaminhado. Qualquer coisa melhor que o pai ver que o filho tá encaminhado, que ele se vira sozinho, que ele tá bem, que ele tem saúde, que ele tá feliz, deu, Eu digo isso. tranquilidade. E olha, dentro do assunto que a gente está hoje, né, porque poderia ser falando de saúde mental também, mas eu digo assim, ó, os pais chegam: "Ah, meu filho quer fazer academia", isso amém. Academia, atividade física, coloca em tudo que é esporte que ele queira, mesmo que ele tente e não goste, testou, vai outro, não tem problema. Esse é o maior investimento que os pais têm que ter hoje. Atividade física, e eu digo mais, eu tenho um adolescente que chega assim: "Cecília, conversa com o pai e a mãe, porque eles não querem trazer minha suplementação certa". Não, tem que ver, até ele colocou um stories, eu pedi para ele me marcar. De 2 anos para cá, se o que esse menino modificou, ele tem 16 anos. O antes e depois, eu vou te mostrar depois. E a gente se identifica muito na terapia, né, então ele tem dificuldade em casa, ele diz assim: "Ah, o pai e a mãe", eu disse: "Como é que o pai e a mãe estão achando esse guri grande aí que tá", ele diz assim: "Ah, o pai e a mãe ficam dizendo assim: 'Ah, não precisa'". Eu assim, tudo que é saúde física atinge diretamente a saúde mental. É óbvio que não estamos falando de exagero, de coisas, né, que ultrapassam o saudável, mas a saúde mental está diretamente ligada ao autocuidado. Então, quando tu cuida do teu corpo físico, como eu falei antes, tu tá cuidando da tua estima, do teu amor próprio, tu tá te gostando, tu tá te olhando no espelho, tá te vendo bem, não interessa como os outros estão vendo, mas tu tá fazendo um trabalho por ti. Imagina um adolescente, uma criança cuidando de si assim, né, Marcos? Então essa referência tua com a filha e com pai e mãe, né, eu acho que é base para tudo e a gente precisa acessar mais essa gratidão por família, sabe? A gente precisa falar mais da importância da família na vida das pessoas diariamente. Então, agradeço de coração e foi muito emocionante nosso episódio de hoje, inclusive. Inclusive. Muito obrigada por tudo e por estar mais uma vez aqui nesse desafio com a gente. Eu que agradeço, foi um prazer a gente poder ter esse bate-papo aí nesse momento, vamos dizer assim, que tem tantas novidades também para a gente conversar e coisa. E quando tiver outra oportunidade, estaremos aí, com Com certeza, que tem certeza. tanto assunto dentro É, dessa nossa área que, como tu disse, dá para ficar muitas hum, horas conversando e é é sempre verdade, prazeroso, isso abre links, né? é Quando a gente verdade. está conversando, a gente acaba pensando em coisas que durante o dia tu tá tão no, Focado. que às vezes abre até um, né, tanto na Um quem está crescimento. assistindo, como até em nós que estamos aqui conversando com as pessoas Isso, ali, porque é né? Quem exatamente assiste pega links, né? Muito importantes, às vezes, muito importantes, e nós também, às vezes, abre algumas coisas. Opa, fazia horas que eu não olha, pensava nisso. é isso, gente, é disso que se trata o nosso canal aqui, Conversas e Verdades, é justamente, Marcos, abrir possibilidade de refletir. Se a gente não faz a reflexão, a gente não transforma nada, a gente não muda, a gente não modifica comportamentos. Então, se a gente não acessa o pensamento, a razão, a compreensão, o entendimento sobre aquilo que foi falado. Uma coisa é tu ficar aqui o dia inteiro, ó, só passando, 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 não Automático. interpretando. Agora outra coisa é tu sentar, escutar e pensar: "Isso faz sentido? Isso tem a ver?"
"Ah, mas isso está acontecendo mesmo". Então, quanta mudança. Então, quando a gente fala, isso acrescenta muito também, É, pode ter certeza. Muito obrigada. eu agradeço. Então, estamos encerrando nosso episódio. Até o próximo encontro.